Morei em Milão, morei 1 ano lá. E agora eu estive em Portugal 1 mês, Portugal e Espanha. E morei em Londres 1 ano também, fui correspondente lá. Quando a sociedade ganha essa mesada do governo, chega de 400 euros mais ou menos por mês, que dá para viver, muitos param de trabalhar. Param. Você viu, teve o auxílio, né? Acho que é nos Estados Unidos e agora o pessoal tá $1.000. tá querendo parar, né? Ou pararam, teve lá a saída silenciosa, né? Porque ganhava mais ficando em casa do que trabalhando e agora eles estão preferindo isso, se eu não me engano, né? Tá acontecendo essa coisa no mundo inteiro, mas aí já é um outro discurso, né? São os pedidos de demissão em massa, né? Também. Que tá acontecendo em várias partes do mundo, mas aí eu já acho que tem a ver um pouco com a pandemia, que as pessoas começaram a repensar a sua própria vida, né? Também. Tô vivendo pra quê? Né? Porque o que silence você está falando? Isso que eu... Tipo, não faço mais do que o que eu fui pago pra fazer. Ah, sim, mas isso eu sou a favor. Mas você sabe que tem um problema. Tem um problema nisso. Imagina que eu sou seu médico. E aí você vai lá pra mim fazer uma cirurgia de apêndice em você. Eu abro você e vejo que você tem um tumor no intestino. Eu não vou falar pra você porque eu fui pago pra fazer só a cirurgia de apêndice. Não, eu tô brincando, na verdade. É que eu quero falar pra você uma coisa, na verdade é uma piada, né? Porque eu tenho 24 anos de jornalismo, né? Acho que quando vocês estavam nascendo eu já trabalhava. Quando vocês tinham uns 10 anos eu já trabalhava. Acho que sim. E na Rede Globo, né? Eu entrei lá em 95. Eu vi, você fez Malhação, né, menina? Eu vi procurando na internet. Todo mundo fala que eu fiz Malhação. Gente, você não fez? Eu não fiz porque eu era uma mera figurante. Ah, mas fez. Quem dera se eu tivesse feito. Lá. Meu sonho era ser atriz. Meu sonho era ser atriz. Eu estudei teatro, fiz teatro, amava teatro. Minha mãe não deixou. Não deixou você seguir carreira? Não deixou. Falou assim, pode sair da faculdade de teatro, você vai ter que fazer uma faculdade de uma coisa certa, né? Porque teatro ainda era visto como uma coisa, né, enfim, que é difícil mesmo, é incerta, né? E eu me revoltei, aí viajei, fui pra Milão morar lá, peguei uma mochila e fui pra lá, mas o meu sonho mesmo era ser atriz. Só que assim, eu nem tive papel na Malhação, né? Era bizarro, né? E as pessoas falam que eu fiz Malhação. Quem dera, eu queria ter feito Malhação, feito várias novelas, mas não rolou. E hoje em dia eu dou graças a Deus, Ainda porque bem. eu tenho um lado sério muito grande, né? Eu sou uma pessoa muito brincalhona, engraçada. Quem são meus amigos me conhecem melhor. Mas eu também tenho um lado muito sério, muito de preocupação com a sociedade, preocupação com a desigualdade. Aí voltando pro Karl Marx, né? A ideia da pessoa que criou o comunismo, as teorias, né? Era boa, né? De uma sociedade igualitária. Quem não quer uma sociedade igualitária, né? Que todos ganhem igual. Né? O problema é o seguinte, quando você começa a dar todo o dinheiro pro governo, ele cresce o olho, porque o ser humano é ambicioso. E você não tem como distribuir igual para toda a sociedade. Não tem nunca como ser justo. E aí vai o outro lá e te rouba. Aí começa a ter roubo dentro daquela sociedade, porque o ser humano é mau na sua essência. Aí vem toda aquela história de ser cristão ou não, né? Eu acredito que o mal entrou quando você nega a existência de Deus. E aí você começa a ser uma pessoa ruim, e aí você precisa de Deus para voltar a ser uma pessoa um pouco melhor, que foi o que aconteceu comigo. Mas a ideia dele nunca funcionou. Só que até hoje é um câncer na sociedade que é difundido nas escolas e nas faculdades muito seriamente, uma doutrina, né? E aí os jovens acham o máximo. Mas nunca vivenciaram o que é o mercado de trabalho, entendeu? É fácil. No começo da minha carreira, eu fazia muito mais do que me era pedido e por isso que eu virei uma das melhores jornalistas do Brasil, uma das mais bem pagas do Brasil, uma menina que veio do interior do Rio, quer dizer, do interior do Rio. Eu morei na Barra da Tijuca em 78, era um pântano a Barra. Nossa, não meus era pais bonitão, não tinham dinheiro assim? e foram pra lá porque não tinha como comprar em Ipanema. Então, assim, eu estudava em colégio público lá, que era do lado da Cidade de Deus. Então, as pessoas da Cidade de Deus iam pra minha escola. Eu cresci nesse meio, né? Então, eu vi muito bem o que é lutar pela vida. Meu pai morreu quando eu era pequena. Nossa, menina. Morreu de câncer na minha frente. Eu tinha 11 anos. Aí eu tive que começar a cuidar da minha irmã pra minha mãe trabalhar. Então, eu sei o que é lutar pra ganhar. E aí você começa a mudar de ideia e fala, peraí, socialismo não funciona. Não dá certo. E é muito melhor você Na competir prática. do que todo mundo ganhar. Aí fica o pessoal lá em Londres, pessoal em Portugal, deitado o dia inteiro vendo televisão, comendo
o pouco que dá, sem nenhuma perspectiva de vida, sem nenhum sonho, sem lutar por nada, vivendo de mesada. É horrível e não consegue buscar mais nada, porque o dinheiro a gente precisa para fazer as coisas e limita a pessoa também de ser uma pessoa melhor, sabe? Fazer mais coisas. Horrível, né? Aí, por exemplo, vem o MST. Eu entendo a luta do MST, porque realmente existe um problema de moradia no Brasil que deveria ser garantido para todos perante a lei, como diz na Constituição Federal. Todo ser humano tem direito à moradia, mas não tem. Não tem porque o governo é corrupto. Se roubar. Porque eles roubam e eles não estimulam a economia. Já era para todo mundo ter uma casa. Que nem é nos Estados Unidos, que uma pessoa mais humilde tem uma casa com ar-condicionado, uma casa humilde, carro na porta. Mas os governos brasileiros roubam tanto que não deixa a sociedade se desenvolver. Entendeu? Porque eles preferem pagar uma mesada e o povo ser dependente deles pro resto da vida do que eles se desenvolverem sozinhos e começarem a ganhar mais. Que é a proposta do Lula, né? Voltar para as ações sociais e voltar a deixar as pessoas pobres em casa quietas. Ou a proposta do Bolsonaro, desenvolver a economia. Vamos segurar o aumento dos servidores, porque pandemia... Enfim, é aquela coisa, né? Quando você começa a querer arrumar a casa, porque ele pegou um governo destruído pelo PT. 14 anos de PT, 2 anos de Michel Temer, que é PT, porque era vice da Dilma, que fique bem claro. E ele começa a tentar reconstruir o Brasil numa época que vem pandemia, que vem guerra na Ucrânia, guerra, né? Sabe? A imprensa inteira contra ele, inteira, porque ele diminuiu muito as verbas de anúncios, né? E também porque ele não é socialista, comunista, e grande parte dos jornalistas é. Então, assim, existe uma guerra cultural, existe uma guerra de pensamento que é muito ruim para o Brasil. Existe um problema de moradia no Brasil. Eu faço um trabalho social no Instituto Sonhe, que é um instituto que ajuda crianças da Cracolândia, né? Filhos de pessoas que são dependentes de crack. E eu fui numa família que está assentada, né? Porque com aquela coisa de tirar as pessoas da Cracolândia, não sei o quê, a pandemia, eles ficaram sem ter para onde ir. Então, eles invadiram uma casa antiga e moram, sei lá, 20 famílias lá, e você vê a situação precária das pessoas. Então, existe um problema de moradia. Aí, agora, eu não me lembro se foi o governo ou a Prefeitura de São Paulo, queriam fazer prédios ali no centro para abrigar essas pessoas. Aí, a Associação de Moradores não quer. Então, assim, o ser humano é muito egoísta. Mas aí também é errado o MST, por exemplo, chegar numa fazenda, que ali, às vezes ali é o ganha-pão da pessoa, invadir, matar boi, matar vaca. As coisas precisam ser civilizadas, entendeu? Acho que deveria ter, por exemplo, um cadastro nacional de pessoas sem terra que querem ser cadastradas e ganhar a terra. Por exemplo, o Bolsonaro deu posse de terra para várias pessoas, várias famílias durante o governo dele. Foi a maior época, não teve nenhum outro governo que deu tanta posse de terra, ou seja, passou o terreno para o nome das pessoas, quanto no Bolsonaro. E mais de 75% eram mulheres, ou seja, eu acho muito importante que muitas mulheres se sustentam sozinhas, né? Sustentam os filhos, né? Então, assim, se for de uma forma civilizada, eu acho coerente até o movimento, mas contanto que não tenha violência, porque violência gera violência. Gera. Né? Invasão gera invasão. Você invade hoje o terreno de outra pessoa, daqui a pouco vai invadir o seu. Com certeza. E às vezes pessoas próprios membros do MST. Né? Ou então uma pessoa mal intencionada do MST pode pegar uma terra para ela e falar: tá, eu te dou essa, mas você tem que me pagar. Igual acontece em favela, né? Sim. Tipo, às vezes um miliciano ou um traficante que é dono dos imóveis e cobra 10 mil reais de um imóvel na favela. É sempre o poder do mais forte. Não tem jeito, o mundo é injusto. É horrível, gente. Eu fico me perguntando, será que vai mudar? Assim, eu sou cristã, acredito na Bíblia, né? E Jesus Cristo fala que até o fim dos tempos as coisas iam piorar bastante, né? Que os cristãos iam ser perseguidos. Mateus 24. Quem tiver uma Bíblia em casa ou põe na internet, Mateus 24, e lê tudo que Jesus falou que ia acontecer antes dele voltar, né? Porque a gente acredita que ele volta um dia. E tá tudo acontecendo.